Yeah. Bom dia a todos. Meu nome é Clarissa Matias, eu sou médica oncologista da Oncoclínicas e do Hospital Santa Isabel, e é uma grande honra estarmos aqui hoje para celebrarmos a primavera, né, que chegou com toda a sua força de renovação, né, de um novo momento das plantas, e hoje nós vamos falar sobre as plantas. Nós vamos falar sobre essa força que vem da terra, eh, e que nos alimenta, né, que renova todo o oxigênio da terra, que tem sido tão maltratada ao longo dos tempos. E para começar, eu vou convidar Cláudia Guimarães para contar alguma história sobre as plantas. Vamos ver qual vai. Bom dia, bom dia. Meu nome é Cláudia Guimarães, coordeno o grupo de voluntários contadores de história da Associação Vive e Deixe Viver. Sou assistente social e hoje aposentada. E é sempre um prazer estar aqui, até porque cada tema nos leva a muitas pesquisas. E hoje eu trouxe 3 recortes, mas eu vou começar com a música Árvore, que é o nosso tema, de Edson Gomes, que diz assim: todo santo dia, pois todo dia é santo, e eu sou uma árvore bonita que precisa ter os teus cuidados. E ando sobre a terra e vivo sob o sol. E as minhas raízes eu balanço, vem me regar, mãe, vem me regar. O que parece ser uma única árvore é, na verdade, 1 trilhão em um de organismos vivendo juntos. A complexidade do ecossistema de uma árvore reflete tanto a diversidade da floresta quanto a individualidade da própria árvore. Recentemente, cientistas publicaram um estudo revelando algo que os povos originários já sabiam. Em cada árvore também existe uma floresta inteira, invisível a olho nu. Cada árvore abriga cerca de 1 trilhão de micro-organismos em seus tecidos lenhosos. Lembrando Ailton Krenak, líder indígena, hoje doutor honoris causa aqui na Universidade de Salvador, nós somos parte de um organismo vivo que respira, sente e compartilha a vida com tudo ao redor. A árvore não é um indivíduo isolado, e sim um coletivo vivo, onde milhões de existências se sustentam e cooperam. Se cada tronco esconde universos microscópicos, imagine a floresta inteira. Temos uma floresta em uma árvore. E para fechar, eu trouxe Marcelo Gleiser, físico, astrônomo e cientista, que diz o seguinte: quando a gente inspira, o planeta respira. E o que a gente respira? Oxigênio. O que as plantas botam para fora? Oxigênio. Então, o que elas expiram, a gente inspira. O que a gente expira, o gás carbônico, elas inspiram. Então, você tem uma profunda conexão entre todas as formas de vida, animais e vegetais. Então, este planeta é uma entidade viva. E o que é mais incrível dessa história é que somos esse aglomerado de matéria. A nossa salvação só pode ser aqui. Precisamos redefinir a história, reencontrar, recontar a história de quem nós somos. Como sugestão, eu indico de livro infantil A Árvore Generosa e a Árvore da Chuva. E vamos plantar, vamos semear, vamos cuidar do nosso jardim. Bom dia! Muito obrigada, nossa Claudinha querida. E agora eu gostaria de convidar a Rafaela 70
Rafa vai se apresentar. Oi, Rafinha, diga bom. Tá cortando um pouco, não? Sua internet tá. Vamos ver se a gente consegue. Então, eu vou passar para Marildo antes. Bom dia, Marildo. Bom dia a todos, bom dia, doutora Clarissa, bom dia a todos. Sou gente nova no pedaço, que coisa boa. Essa conexão tão importante para todos nós. Que bom, fico muito feliz em se expandimos cada dia mais, cada vez mais. Que bom estar aqui com vocês novamente aqui. A canção, meu nome é Marildo Fernando, sou paciente da doutora Clarissa, o 9. E para quem não me conhece, e recebi o convite de estar aqui contando um pouquinho não somente sobre mim, mas sobre nós também, né? Que é tudo sobre nós, aqui nessa terra. E o tema hoje é a canção da Árvore de Marcos. E eu não conhecia a música, quando eu ouvi a música, nossa senhora, é uma conexão muito valiosa, muito grande. E às vezes a gente, nessa correria do dia a dia, a gente, às vezes acaba não prestando atenção nessas mensagens que são tão positivas para nossas vidas. E a canção da árvore funciona como um convite, né? Ouvir, respirar e se perceber parte do mesmo tronco de vida que sustenta todos nós. Foi o que eu entendi. Veio também cheio de gratidão, somente do autor, né? Na homenagem à sua mãe que ensinou esse gesto de conexão. Às vezes, voluntariamente, nossos pais nos ensinam tanto nesses seres também que vêm aqui com essa missão, esse papel de ensinamento também, é muito importante. E a espiritualidade também de cura, principalmente, né? Através da natureza, que em algumas situações, mesmo que a verdade esteja diante das nossas lentes, nos demoramos a perceber essa tal veracidade, de entender que somos parte dessa natureza, né? E nela encontramos abrigo, cura e memória. Diz que ao abraçar uma árvore, a gente abraça a nossa própria origem. E quando a gente diz sobre a questão de origem, a gente lembra dos nossos povos originários, né? São os índios que têm essa conexão tão profunda, né, com a natureza, né? A mãe natureza, os indígenas, a mãe natureza. Isso nos deixa muito felizes em saber que a gente também faz parte desse mundo, desse processo todo. Essa escolha mostra que a canção não é só contemplativa, de valorizar a solidão e, ao mesmo tempo, não se sentir solitário. Ver coisas que os outros não entendem, ouvir, sentir o que os outros têm dificuldade de perceber, o poder da restauração. Então, a gente, quando escuta essa canção, é um ritual sonoro importantíssimo para nossas vidas. Então, é essa mensagem eu deixo aqui de vamos prestar mais atenção à natureza, às mensagens divinas, às mensagens que vêm do outro lado também da vida. Vamos abraçar mais as árvores, cuidar mais delas. Lembro-me que na casa do meu tio, no quintal, tinha um pé de jabuticaba. Eu ainda na minha infância, né, que remete também à minha infância, essas memórias. E a gente subia e a gente nem pedia licença, né, vai pegando a frutinha, aí vai comendo, vai saboreando, e a gente não percebe, né, a nossa inocência do tamanho significado que tem, que aquela árvore naquele momento está nos proporcionando, sobre todos os aspectos, né? E quando eu ouvi a canção, me lembrou, eu falei, olha, pé de jabuticaba, que a gente abraçava, que queria comer a frutinha, ficava a fruta tão doce, a gente, e ela nos dando, assim,
né? E a gente às vezes maltratando assim a natureza, pensando no coletivo, porque não adianta algumas pessoas terem essa consciência. Essa consciência ela tem que ser mútua, ela tem que ser unidade. Então, todos nós, quando um erra, todos nós estamos nesse mesmo pacote. A gente tem que buscar essa conscientização cada dia mais, para que a gente ainda consiga reverter toda essa situação que estamos passando, que nos encontramos, que a gente não sabe o que vai ser para as próximas gerações. Enfim, é sobre isso. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, Nandinho. Muito obrigada. Rafa, será que a gente consegue agora? Não? Então a gente vai passar para Padre Lázaro, querido. Bom dia, Nós temos alegria. uma pessoa nova hoje conosco. Duas pessoas novas, Ah, Rafaela 70 e mãe Romilza Medrado, muito do bem, NASPEC. maravilha. Bem-vindo, Rafaela. Bem-vindo, mãe Romilza, que a gente já tem se encontrado em outros momentos, né? O NASPEC aí, com um bom trabalho. Deus abençoe a todos neste nosso encontro tão querido, que nem sempre eu consigo participar, mas graças a Deus, hoje, pelo menos no momento, daqui a pouco tem que sair correndo para a missa. Mas é bom estarmos aqui, é sempre uma alegria, é sempre uma honra. Agradecer também a Cidinha, né, que ela pediu que não pode mais participar, uma pena, mas a gente gosta tanto. Cida, Camila, Guilherme, tantos irmãos que estão sempre aqui participando, Claudinha e os outros. É sempre uma alegria, Fernanda. Deus abençoe a todos, é sempre uma alegria. E é importante quando a gente fala de escutar a voz, né? Escutar a voz do coração, escutar a voz da árvore, escutar a voz da natureza. É tão bom escutar a voz de cada um de vocês que sempre estão aqui e nos ajudam justamente a entrar nesta harmonia, nessa sintonia, nessa sinfonia da vida, para poder a gente conhecer mais e mais o amor, a esperança, a paz para a nossa fé cristã católica, esse final de semana é muito significativo com muitas coisas. Eu queria só aproveitar desse momento para lembrar. Hoje, tradicionalmente, celebramos os Santos Cosme e Damião, né? Dois santos médicos da cura. Então, um abraço a todos os médicos que têm ajudado a curar tantas pessoas, por curar pelo menos o coração, mesmo quando não é possível curar o físico, mas pelo menos alimentar o coração de paz, de esperança. Tradicionalmente a festa é hoje. Popularmente o povo vai celebrar amanhã, 27, né? Mas no calendário da igreja justamente é 26, São Cosme e Damião. Amanhã é um outro santo também muito dedicado à cura e ao cuidado para com os mais pobres, mais necessitados, São Vicente de Paulo, que fez muita caridade, ajudou muitas pessoas a oferecer a sua própria vida, e ele andava pelas ruas, né? E levava as freirinhas também com ele, os irmãos, para justamente cuidar dos pobres. E a minha casa é justamente a rua, a casa, o lugar onde os pobres estão, para poder cuidar, levantar, tirar os pobres da sua indigência, da sua miséria. E isso é importante. E nesse domingo a gente celebra o domingo da Sagrada Escritura, né? O último domingo de setembro é sempre o domingo da Palavra de Deus. Então a gente quer agradecer a este Deus que nos fala, que faz a gente ouvir a sua voz, voz que dá vida, né? Voz que ecoa através do balançar das árvores, voz que ecoa no, no passar dos ventos, voz que ecoa na água que cai, voz que ecoa pela natureza toda e que faz o nosso coração se encher de alegria e que faz a gente reconhecer. Jesus vai perguntar hoje, justamente no Evangelho, quem sou eu para vocês, né? E perguntando isso aos discípulos, ele quer saber se os discípulos estão compreendendo que a sua presença não é uma presença simplesmente de uma mensagem, mas é uma presença de vida, de transformação, de construção de um mundo melhor, de uma realidade mais profunda. E na segunda-feira a gente termina com São Miguel, né, o grande arcanjo que vem na luta para defender os filhos e filhas de Deus de todos os males, de todas as perversões, de todas as maldades.
Então, eu queria aproveitar deste dia, deste nosso encontro, para desejar a cada um, cada uma, a cada irmão, a cada palestrante aqui, aos que estão chegando, aos que já estão sempre aqui, embalados pelas canções de Josi, embalados pela voz tão bela e tão querida de tantos irmãos e irmãs que ao longo desses anos a gente se encontra a cada 15 dias, desejar realmente que a cura, né, a graça da libertação das enfermidades físicas, espirituais, emocionais, esteja presente no coração de cada um, que possamos colocar nossa vida a serviço dos mais pobres, dos mais necessitados, assim como fez São Vicente, que a palavra da vida esteja no coração de todos, né? Que essa palavra que ecoa, né, dos ventos, das árvores, esteja presente, penetre no mais profundo de nossas almas e que a gente possa juntos lutar contra todo tipo de mal, contra todas as violências, toda a miséria, toda a dor, todas as coisas que nos fazem chorar, todas as coisas que querem oprimir os filhos e filhas de Deus, que a gente possa encontrar em Deus, ajudados por todos os encantados, por toda a espiritualidade, por todas as pessoas que trabalham em favor da vida, possamos alcançar essa vida cheia da graça, cheia do amor, cheia da esperança. E que jamais fechemos os ouvidos à voz que vem do coração, porque o coração fala profundamente a todos nós. Deus abençoe profusamente a todos e um dia de paz, um final de semana de paz, de harmonia, de muita cura na graça de Deus. Bom, por isso que ele é meu padre favorito na vida. Ele é muito maravilhoso. Nos encontraremos em breve, né, para o batizado. Sim, de Clarissa Maria. Bom, eu agora gostaria de convidar a mãe Romilza Medrado. Foi uma honra ontem eu ter ido no NASPEC, conhecê-la. O NASPEC é uma obra de muito amor. Padre Lázaro estava falando sobre São Vicente de Paula e mãe Romilza é isso, é uma obra viva de amor, de acolhimento das pessoas que têm câncer e que não tem onde ficar em Salvador. Ela tem uma casa de abrigo que é muito maravilhosa e ela é da Umbanda. Então, assim, eu acho que é muito maravilhoso como Deus vai fazendo, justamente quando a Cida, por questões de trabalho, não pode estar conosco. Sempre que mãe Romilza puder, ela vai se juntar a nós, se ela se sentir bem hoje aqui, para nos dar a visão, né, da Umbanda, que é muito maravilhosa. Eu me senti muito bem ontem. Então, que seja muito bem-vinda. Tá fechado o áudio. O áudio tá fechado ainda. Quer tentar entrar e a gente vai para Sara antes? Ah, abriu. Pronto. Abriu? Agora. Abriu. Pronto. Deixa eu sair daqui. Tá aberto? Alô. Tá Tá aberto? sim, abertíssimo. Pronto. Bom dia para todos. É um prazer, foi uma honra receber você aqui ontem no NASPEC e também receber esse convite. Como você falou, eu sou mãe Romilza, uma sacerdotisa de Umbanda, fundadora e dirigente ainda do NASPEC, com 52 anos de trabalho nessa atividade tão linda que alguns conhecem. E para falar de árvore, para falar de natureza, de plantas, eu só tenho a dizer o seguinte: para nós a Umbanda não existe, a nossa religião não existiria sem o Euê, né? Que em Yorubá significa plantas, significa vida através das plantas e das árvores. Então, na visão da Umbanda, elas são guardiãs da vida e da natureza, né? Ela nos concede o ela nos concede a conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual.
Então, é um símbolo de força, de ancestralidade e de equilíbrio. É morada dos orixás, porque os orixás também irradiam forças nos campos de forças. São portais, né, sagrados para emergir e interagir com a natureza. A sua proteção é vista como um ato de fé e gratidão à Mãe Gaia. Então, nós que somos ubandistas, nos preocupamos muito com a natureza. Nós tratamos, cuidamos da natureza como que ela é sagrada. Porque, afinal de contas, a Umbanda, as árvores, elas nos alimentam, elas nos dão moradia, elas nos permitem respirar, elas nos vestem e elas nos permitem a vida de uma forma geral, né? No mundo dos animais, no reino dos animais, no vegetal, mineral, de todas as formas. Então, o que eu posso dizer sobre árvores é que para nós não existiriam as curas, não existiriam a forma energética mais prática e mais rápida diante dessa densidade que vivemos, se não usássemos a força da energia das plantas, das árvores. Então, para nós é de suma importância. E aqui no terreiro, nós fazemos, todo 22 de setembro, nós fazemos uma homenagem, aliás, homenageamos todos os dias, mas no 22 de setembro nós homenageamos a Mãe Gaia de uma forma muito especial, porque justamente por tudo que eu falei, pela representatividade toda que tem, pela forma quando nós falamos, tanto os filósofos como os poetas, os historiadores, os cientistas, eles têm muito a dizer, cada um deles, sobre plantas, sobre as árvores e a sua importância. E na visão espiritual da Umbanda, ela é tudo para nós. Nós respeitamos, reverenciamos, inclusive fazemos campanhas exaustivas de proteção à natureza para que as pessoas, nosso terreiro é aquilombado, a doutora Clarissa ontem me perguntou o que vem a ser. É um espaço onde nós defendemos as questões sociais, as questões naturais, e uma delas é justamente a preservação da natureza. Não cabe mais a nós dizer, por exemplo, que amamos a natureza e nós não podemos agredir a quem amamos. Então, até as nossas oferendas em frutos, em flores, usamos os próprios elementos da natureza sem agredir. É uma consciência que esperamos que seja disseminada o mais rápido possível. E a ciência está aí para confirmar a importância da cura que as plantas, que as árvores trazem. Então, eu só tenho a desejar que nós tenhamos toda essa cura, que todo esse campo energético, que através das árvores nós recebemos, independente delas estarem em alquimia, manipuladas ou não, mas que nós já recebemos como bênçãos da vida. É um prazer, eu desejo a todos vocês que Olorum, Deus único, né, existente, abençoe a todos. Axé. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda e muito maravilhoso ter você conosco. Sarinha querida, bom dia. Bom dia a todos, namastê. Uma alegria grande estar aqui. Bem-vinda, irmã Ramilza, Rafaela. A gente fica muito feliz quando essa família vai só ampliando, né? Meu nome é Sara Nanda, sou médica paliativista do grupo Oncoclínicas e tenho ascendência hindu. E trago aqui, né, muita humildade, um pouquinho dessa cultura hindu, nessa troca que fazemos aqui quinzenalmente. E hoje o tema é muito maravilhoso, né? Como o Romeus acabou de falar, a Mãe Natureza. E a gente teve aí, né, o Dia da Árvore. E quando a gente se aproxima de uma árvore, a gente não vê apenas um tronco, né? Mas a gente vê tronco, folhas, raízes, a gente vê, na verdade, o mistério da vida que se revela diante de nós, né? E como diz a canção do Marcos Viana, ouço de longe uma linda canção, a voz da árvore falando ao coração. Então, se a gente parar em silêncio, respirar fundo, e encostar nossas mãos em tronco de uma árvore, a gente vai sentir essa voz,
uma voz que não expressa em palavras humanas, né? Mas que fala em vibração, em energia, em sabedoria, né? E dentro do hinduísmo, a árvore ela é também um símbolo sagrado. Em muitos hinos védicos, a árvore representa o próprio cosmos, né? As suas raízes invisíveis mergulhadas no mistério do ser, o seu tronco que sustenta, os seus galhos que se abrem em todas as direções como manifestação da vida. E na filosofia Vedanta, a gente encontra uma imagem belíssima no Bhagavad Gita, quando Krishna fala da árvore cósmica invertida, né? Que suas raízes estão no céu, no absoluto, e seus galhos espalham pela terra. E essa metáfora nos recorda que a vida material tem suas raízes no espiritual, né? E tudo que vemos, cada folha, cada fruto, cada semente, é uma expressão da realidade una que sustenta o nosso universo. Então, assim como quando a gente olha para uma árvore, a gente não vê apenas um ser da natureza, a gente vê um reflexo de nós mesmos, vemos um reflexo do divino. Tem uma parábola hindu muito linda que fala um pouquinho sobre isso. É assim, um sábio perguntou aos seus discípulos: quem é o ser mais generoso deste mundo? Aí um discípulo respondeu: é a mãe que dá a vida e o alimenta ao filho. Aí o outro discípulo falou: é o rio que oferece água a todos sem distinção. E aí o terceiro discípulo acrescentou: é o sol que ilumina igualmente o justo e o injusto. O mestre sorriu e os levou até uma grande árvore de manga, uma mangueira. Pediu que descansassem sobre sua sombra. Ali, a árvore refrescava com sua copa, oferecia frutos doces, dava galhos para o fogo, folhas para os remédios, e até sua madeira poderia servir de abrigo quando ela morresse. Então o sábio disse: entre todos os seres, a árvore é a mais generosa. Ela vive apenas para servir. Nunca come os próprios frutos, nunca repousa em sua própria sombra, nunca guarda nada para si. Se desejam uma vida iluminada, sejam como a árvore, enraizados na fé, firmes no tronco da verdade, generosos em seus galhos de compaixão, oferecendo frutos a todos. Essa parábola ela ecoa profundamente no coração do Vedanta, né? Que assim como a árvore oferece os frutos sem apego, nós também somos convidados a agir no mundo oferecendo o melhor de nós, mas sem apego ao resultado. Isso é o conceito do Karma Yoga, né? Que é viver para o bem de todos, como um ato de entrega mesmo ao divino. E a própria árvore, ela nos ensina isso em cada detalhe, né? A raiz nos lembra do invisível que sustenta a nossa vida espiritual, silenciosa e profunda. O tronco nos fala da firmeza da fé, que suporta ventos e tempestades. E os galhos e as folhas nos convidam à abertura, à acolhida, à generosidade. E o fruto que nunca é para si, mas nos ensina a servir. Então, o Vedanta nos lembra isso, que a criação é manifestação de Deus, de Brahman, o absoluto. Nada está fora de Deus. Cada folha, cada semente, cada átomo do universo carrega a centelha divina. E reconhecer isso é despertar para a unidade essencial de toda a vida. Por isso que, para a gente poder celebrar o Dia da Árvore, também é celebrar a unidade da existência. Porque não há separação entre humano e natureza, né? Como bem disse a irmã Romilza. Não há fronteira entre espiritualidade e ecologia. A mesma energia vital que pulsa em nós, pulsa na árvore, no rio, no pássaro, no vento. E aqui, em nosso encontro maravilhoso, é belo perceber como essa visão atravessa tradições, né? Na Bíblia, a árvore da vida é símbolo da presença de Deus no paraíso. No islamismo, a árvore bem plantada representa a fé que dá bons frutos. Para os povos indígenas também, a árvore é mãe, guardiã, ancestral. Então, a espiritualidade nos une nesse reconhecimento que a árvore é sagrada porque a vida é sagrada. Então, eu acho que hoje, né, a árvore nos faz um chamado e ela canta ao nosso coração, né? Cuidem da terra, lembre-se de suas raízes espirituais, sejam generosos como a sombra de uma copa aberta, deem frutos de amor, justiça e compaixão. Então, celebrar o Dia da Árvore não é apenas plantar mudas, embora isso seja essencial,
mas é também plantar dentro de nós a consciência de que pertencemos a uma grande árvore da vida e que somos galhos de um mesmo tronco, né? Que o sopro divino atravessa cada um de nós. Então, eu quero terminar só retomando a canção, né? Ouço de longe uma linda canção, a voz da árvore falando ao coração. Que possamos escutar essa voz, uma voz que nos lembra de viver em harmonia, que nos chama a contemplar o sagrado no simples, no cotidiano. Uma voz que nos convida a unir espiritualidade e cuidado com a criação. Que cada árvore que vemos seja para nós um mantra vivo, um lembrete dessa presença divina. E que possamos, como árvores, oferecer sombra, fruto e beleza ao mundo. Namastê a todos. Muito maravilhoso, Sarinha. Eu amei essa lenda, essa história muito maravilhosa. Rafa, vamos lá. Vocês conseguem me ouvir agora? Sim, sim. Ainda bem, deu ruim aqui, mas eu consegui resolver, que o Henrique me ajudou. Gente, bom dia, eu sou Rafaela 70, sou advogada especializada na área de direito ambiental. A gente está falando hoje de árvore, né? Quando Clarissa me convidou para participar, eu trouxe para vocês, na verdade, um testemunho meu. Não é exatamente sobre árvore, mas vocês vão ver que tem tudo a ver com a natureza também. Eu sou católica, né? Sou paroquiana aqui da Paróquia da Vitória, da Nossa Senhora da Vitória, e em 2022 eu tive uma experiência com Nossa Senhora. É a primeira vez que eu estou falando disso assim abertamente. Eu contei isso para pouquíssimas pessoas. Primeiro porque acho que a experiência com o divino é muito individual, né? É uma coisa muito pessoal, cada um tem a sua experiência, né? E sendo boa e com Deus, todas são válidas. E porque não é todo mundo que acredita, então eu fico até um pouco constrangida. Mas uma das pessoas para quem eu contei me disse uma vez que eu precisava compartilhar essa história. E quando Clarissa me convidou, eu disse, deve ser o momento, né? Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, precisamente 27 de agosto de 2022, eu estava fazendo um passeio muito, muito, muito lindo lá na área da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, não sei se vocês conhecem, e a gente estava fazendo um passeio chamado Boia Cross, que é cada um na sua boia, como se fosse um raft, mas é bem mais light, e você vai na boia seguindo o curso do rio. E aí, enquanto eu estava no passeio, era cada um na sua boia, eu via assim de longe, numa pedra, como se fosse uma imagem de Nossa Senhora. E aí, meu pensamento na hora foi, nossa, alguém deixou uma imagem de Nossa Senhora em cima da pedra? Se eu estou vendo, é porque é para mim, vou pegar para mim. E aí eu fui me aproximando dela, me aproximando, e cada vez que eu chegava mais perto dela, mais nítida ficava a imagem. Ela toda branca, o manto dela com as flores bem, bem marcadas, com a mãozinha assim posta, um terço pendurado na mão, ela bem nítida, bem nítida. E eu fui me aproximando. E quando eu estendi minha mão para poder pegar a imagem, ela se transformou numa flor e seguiu o curso do rio. Eu fiquei super impactada, fiquei bem impactada mesmo, não comentei nada até o fim do dia. Quando foi no fim do dia, eu liguei para uma pessoa que estava muito mais madura na fé do que eu para contar a história, e ela me disse, Rafa, não ignore, Nossa Senhora não aparece à toa, ela quer lhe conceder uma graça, reze para ela. Aí eu rezei e tal. E aí, quando foi em outubro, eu tive o diagnóstico do câncer. E eu já estava com câncer nesse dia que eu vi Nossa Senhora e eu não sabia. Geralmente, os meus exames, os exames de check-up, meu aniversário é 25 de outubro, eu faço ele em novembro. Nesse ano, eu fiz ele antes. E graças a eu ter feito ele antes, minha médica maravilhosa sabe, a gente descobriu no estágio inicial, eu consegui ficar curada para a honra e glória do Senhor com a cirurgia, não precisei de nenhum outro tratamento. Estou aí esperando pelos 5 anos por uma questão mundana, mas em Deus, em Cristo, eu sei que eu estou curada. Então, assim, ela apareceu para mim, ela já sabia que eu ia precisar dela, ela estava ali me mostrando, ó, minha filha, eu estou aqui te cobrindo com o meu manto, e onde Nossa Senhora está, Jesus também está. Então, ali atrás a imagem, eu pedi para pintar, então o artista pintou para mim, e eu fico muito emocionada, mas eu estou feliz de estar falando isso para vocês. Do mesmo jeito que ela apareceu para mim, na natureza, eu estava aberta para receber. Quando a gente está aberta para receber, Deus fala com a gente. E cada um escuta da forma como o coração acolhe. E aí isso foi 2022. E apenas em maio desse ano, eu estava na missa no domingo, depois eu fui levar a comunhão, que eu sou ministra extraordinária da comunhão, para uma pessoa que estava operada. E aí, na volta para casa, no carro,
eu não sou compositora, eu sempre gostei de ler e de escrever, mas eu não sou compositora. Na volta para casa, a letra veio toda na minha cabeça. Então, eu escrevi a música para ela de vez. Aí, cheguei em casa, no banho, eu terminei de escrever. Terminei o banho, vim para cá, vim para o teclado e fiz a música. Então, eu fiz a letra e a música no mesmo dia, na mesma hora. Eu tenho certeza que foi ela que me inspirou. Eu estava doida para fazer uma homenagem para ela e finalmente eu consegui. Não sabia como é que ia ser, né? E foi assim. E aí eu trouxe depois, Henrique vai colocar para vocês um vídeo dessa música que eu estou cantando com o meu professor, André Lorenzo, que abrilhantou mais ainda, né? Ele fez um arranjo maravilhoso para a minha música e fez uma segunda voz. E aí eu queria compartilhar isso com vocês. Oh, Rafa, muito obrigada. Muito maravilhoso ter seu testemunho e ela é uma criatura muito maravilhosa, muito cheia de luz. Você que é. Eu te vi naquele dia, eu ainda nem sabia, mas você já me cobria com teu manto e me dizia: minha filha, só confia. Maria, foi em meio à natureza que você me deu certeza que teu filho e meu Senhor jamais me abandonaria num momento de profunda dor. Maria, eu te vi naquele dia com ternura e com amor, transformou-se numa flor, abraçou meu coração, segurou em minha mão. Maria me ensinou a ver Jesus em cada parte da minha cruz e a saber que em todo tempo o amor de Deus é bem maior do que qualquer tribulação. Maria, eu te agradeço, minha mãe, e te suplico, vem comigo, me orienta e capacita para Jesus sempre glorificar. Ele nasceu para me salvar. Maria, eu te vi naquele dia. Muita emoção, Rafa. Parabéns. Agora nós temos um vídeo de nossa Nanda que não vai poder estar conosco. Mais um encontro com a espiritualidade que muito me honra fazer parte. Hoje, nesse encontro com essa canção do Marcos Viana, essa canção da árvore, que vem mesmo com o arquétipo de conexão. E o arquétipo de conexão também pode simbolizar esse nosso encontro aqui. A nossa líder, a doutora Clarissa, assim como cada um dos membros que vem aqui trazer uma palavra, os que já passaram, os que estão por vir, o pessoal aí do online que nos ajuda a dar estrutura para que a gente possa se conectar até você, aonde você está, e você aí de onde estiver conosco.
Isso é um pouco do que fala essa música, né? Onde a árvore vem com esse arquétipo das suas conexões. Eu me chamo Fernanda Tedesco, eu sou aqui da Serra Gaúcha, de Veranópolis, trabalho como professora, como consteladora, terapeuta, também como empresária e me sinto uma aprendiz da vida. Quando nós também nos colocamos nesse lugar de aprendiz, fala um pouco aqui nessa música, o quanto nós conseguimos contemplar a vida com tudo que ela nos trouxer, né? Com tudo que a vida nos presenteia. Essa canção, ela fala sobre esse olhar do céu e da terra, da luz e da sombra, do divino e do profano, e o quanto isso tudo está vivo dentro de nós. Como andam as nossas conexões? As nossas conexões com tudo aquilo que nos rodeia, mas principalmente, que é onde fala essa música, desse nosso jardim interior, como está a nossa conexão com a nossa alma, com o nosso propósito, com nossos karmas, com nossos dharmas, com nossos desafios. Muitas vezes, na nossa vida cotidiana, né, esse tanto de tarefas que nós temos, muitas vezes a gente fica com essa energia mais voltada para fora, né? E a canção, ela traz essa conexão com esse mundo interno, né? Trazer essa energia para dentro, né? Como eu consigo estar em concordância com a voz que vem do coração, que é essa voz da minha alma, e nesse momento eu poderia me perguntar, qual é a minha filosofia de vida, né? O que é que eu espero para mim? Será que eu estou conseguindo tomar posse, né, dos meus pensamentos, das minhas palavras, no sentido em que eles possam estar em concordância? Porque muitas vezes nós pensamos uma coisa, sentimos outra e falamos outra ainda, né? É como se houvesse um grande desafio em nós alinharmos pensamentos com nossas emoções e no meio do caminho com a nossa boca, que é como nós vamos transmitir isso. Como está a nossa concordância com a vida? Seja a nossa vida, mas a vida de um contexto todo. Será que eu estou vivendo uma vida com esse propósito, com essa conexão? Essa música nos convida a perceber isso. Será que com os meus pés aqui no chão, vivendo esses desafios, essas trivialidades do dia a dia, eu consigo me sentir conectada a algo maior? Sabendo que tudo aqui tem um porquê, tudo está conectado. Como é que eu percebo essas conexões e eu lido com isso? Então essa música faz essa provocação a todos nós. Eu anotei aqui um trechinho, que em última análise essa canção nos convida a redescobrir, né? Redescobrir essa árvore arquetípica que mora dentro de nós, do nosso quintal interior. Ela nos lembra da transcendência, da paz, do amor infinito, onde não está num lugar distante, está no aqui e no agora. Basta que a gente contemple, basta que a gente fique disposto a ouvir, a escutar essa voz silenciosa que fala lá dentro de nós, né? E aí o mundo, a nossa forma de ver o mundo, vem com uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva mais ampla. E muitas vezes, quando estamos presos só ao nosso jeito, à nossa forma, ou vivendo essa vida, às vezes só dorme, acorda, junta dinheiro, gasta dinheiro, né? A gente fica desconectado desse mais profundo que é o nosso propósito. A nossa maior e grande evolução da minha forma de ver, né? Nós nos conectarmos com esse divino, é sermos seres humanos incríveis. Então que possamos nos conectar a essa força maior que nos guia, a esse céu, colocando aqui a nossa experiência humana de uma forma incrível, sendo um bom ser humano para mim mesmo, um ser humano que é gostoso morar dentro. Muito obrigada, é sempre uma honra fazer parte. Um beijo no coração e até a próxima. Oh, nossa Nanda, querida,
Nós temos um outro vídeo agora também de Célia, uma paciente querida. Hoje é o dia dos pacientes. Henrique, você coloca? Depois a gente fecha com o doutor Rodolfo, querido, amado. Na mistura das músicas para esse encontro, ouço de longe uma linda canção, e a voz da árvore falando ao coração. Dedica esta poesia à doutora Clarice. De longe um sopro leve, cordas que florescem no ar. É primavera. Anúncio de renascimento, flores abrindo janelas, no silêncio da alma. O som cresce e o violino se veste de sol. A vida canta em Beto Guedes. O coração se abre como um campo de girassóis, anúncio de renascimento, flores abrindo janelas. No silêncio da alma é preciso coragem para florescer. O tempo se torna agora. E o agora, um abraço luminoso. Quero ver crescer nossa voz, o que falta sonhar. Ouço de longe uma linda canção. Das raízes brota uma voz antiga, a árvore de Marcos Viana. Ergue seu canto à eternidade. Folhas dançam com o vento. Raízes embalam memórias. O tronco é corpo. Os galhos são braços abertos ao céu. Tudo se mistura. Flores, sol e árvores, violinos, vozes e ventos. De longe eu ouço uma linda canção. De perto, descubro que eu sou parte dela. Bom dia a todos. Célia é uma paciente muito querida e ela nos deu esse presente. E agora nós vamos fechar com o nosso Rodolfo Gadia. Bom dia. Bom dia a todos. Eu achei legal demais essas participações, sabe, Clarice? Esse efeito especial dessa última paciente é muito bom mesmo. A energia é muito boa aqui. É sempre um prazer estar aqui com todos. Seja muito bem-vinda, mãe Romilza. Nossa, que energia, que força. Bem-vinda, Rafaela, também, com depoimento diferente, né? A gente fica até novas energias, né, Clarissa? Até novas motivações. Isso é muito bom. Meu nome é Rodolfo, eu sou médico oncologista em Uberlândia, Minas Gerais. E falar do tema árvore, a canção da árvore, eu também não conhecia essa canção, sabe, Marilda? A gente pega e vai ler um pouco, né, para ficar meio entendido. E aí eu escutei a música, quando eu escutei a música, aí até tocou um pouquinho dela aqui. Sabe o que que eu senti? Eu senti que eu estava parecendo que eu estava naqueles desenhos da Disney. Você vai escutar ela inteira, até o jeito, a melodia, a historinha lá das fadinhas, quando se ele conecta, sobe na árvore, e aí vai conversar com as fadas, aí os elementais. A minha base é espírita, né? Eu sou de família espírita kardecista,
mas sempre gostei muito dessa conexão com a energia, né, dos elementos da natureza. Aí tem muito das religiões, né, de matrizes africanas, apesar que Umbanda, ela é nacional, brasileira. Me desculpe se eu estou falando alguma coisa errada, viu, Mãe Romisa? Mas ela nasce basicamente dentro de uma sessão de tratamento de espíritos de um centro espírita kardecista em Niterói no começo do século. E estava tendo a sessão lá de desobsessão, é o que a gente fala, né? E aí a entidade, né, vem no médio lá dos seus 17 anos de idade que anuncia, ó, em nome do Senhor Jesus, a gente precisa abrir uma frente de trabalho para esses espíritos que forjaram essa terra e que tem tudo a ver com árvore. Um país que tem o nome de uma árvore, né? Do pau-brasil, de uma árvore sagrada de todas as outras, a força da natureza desse país, a força da vida desse país. Então, esses espíritos que forjaram essa terra, gente, pelo amor de Deus, os negros que vieram ajudar os índios que já estavam aqui, essa mistura boa aí com o europeu, como é que a gente vai continuar trabalhando, ajudar essa equipe, porque é muito erudito e tem uma certa resistência naquele movimento. Agora está todo mundo junto aqui nesses encontros, mas naquela época tinha um pouco mais de dificuldade. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos abrir a primeira tenda de Umbanda na casa do irmão Zelinho, desse grande espírito que vai canalizar essa força de ajuda numa sessão de desobsessão do centro kardecista, onde o padre olhou e falou: Ó, tem um tubo ali que ele vai dar jeito nesse seu filho aí, porque esse espírito que às vezes vem e ele retorce e fala de velhinho, eu não estou dando conta. E ele foi lá e deu esse anúncio e anunciou uma outra coisa belíssima. Vamos colorir, vamos florir esses centros espíritas. Vamos pôr uma mesa branca aqui para ficar bonito? No fundo desse centro espírita kardecista tem rosas brancas, tem flores, tem a natureza. Põe um pouquinho desse vaso com água fluídica aqui e flores nessa mesa. E aí vira o centro espírita da mesa branca. Foi uma sugestão amorosa de uma entidade que no final o doutrinador pergunta: tudo bem, mas quem é você? Ele, meu nome é Caboclo Sete Encruzilhadas. E para mim não vai haver caminhos fechados. E a gente vai continuar trabalhando em nome do Senhor Jesus numa irmandade universal. Olha que história maravilhosa que faz parte do conjunto de construção do histórico do espiritismo brasileiro. Mas enfim, voltemos às árvores. Aí eu estou escutando essa canção e aí eu também gosto muito de entender o Marcos Viana. É tão bom nesses encontros, né? Eu adoro isso, porque a gente sempre vai aprendendo um pouco mais. E o Marcos Viana é mineirinho, sabe, Clarice? Ele é mineirinho também, mineirinho de Belo Horizonte. E ele faz isso, ele sempre foi muito conectado com essas forças da natureza. E ele faz essa música, principalmente que ele via a mãe dele, desde quando ele era menor, lá para os seus 12, 13 anos, ele via a mãe dele abraçando árvores. E quando ela se sentia um pouco triste, e ela ia abraçava árvores e fazia confidências a árvores, suas árvores como uma grande terapeuta, e ela buscava acolhimento e cura nesse contato. E essa música tem tudo a ver, né? O título aí do nosso encontro, Ouço de longe uma linda canção, a voz da árvore falando ao coração. E a sequência é contando histórias de um mundo de paz. Nossa! Se a gente escutasse um pouco mais a natureza, mais as árvores, será que a gente não estava trabalhando mais a pacificação das nossas relações, pacificação do nosso coração, das nossas ações? Será que a gente já não estaria num mundo mais de paz? Subo em teus galhos, lá na frente, escuto você e o reino das fadas. Então posso ver. Aí eu caminhei, fui lá na Disney, nas fadinhas, nos elementais, as ondinas, fadinas e salamandras, todos que são espíritos que trabalham na equalização e harmonização que a mãe Humisa falou, desse intercâmbio entre os dois planos. Sem eles, a gente não ia ter muita saúde física, não, pessoal, não ia ter tanto processo de cura. Então, eles são essenciais para no nosso desenvolvimento. A árvore linda rainha do meu quintal, a minha amiga mais legal. Nossa, deu até vontade de ter uma árvore também agora no quintal, para ter aquela amiga confidente, essa grande amiga que cobre a gente também
com muitas energias boas, esse manto de luz. Aí, quando a Rafaela falou dessa história dela, essa conexão com Nossa Senhora, mexe com a gente, né, Clarissa? Mãezinha Santíssima, né? E aí eu brinco, né? Ela é uma católica espiritólica, total, uma católica altamente conectada com forças espirituais, que passa essa mensagem muito, muito bonita na doutrina espírita, sabe, Rafaela? A Maria, ela tem uma equipe de milhares de trabalhadores e eles são especializados para atuar em frentes de apoio a pessoas e a espíritos reencarnados que estão em aflição ou que vão passar por momentos de lutas, dores e aflições. E dentro desse grande time de bondade, tem uma turma mais especializada ainda que dá resgate aos suicidas. Isso é do nosso conjunto de estudos, né? E que tem um livro muito importante que fala desses grandes hospitais, os servos de Maria de Nazaré. Eles vêm e dão esse apoio, esse resgate. A gente fala disso muito, apesar de que o dia 21 foi o dia da árvore, que a gente está falando da natureza, mas o setembro, todo mundo reverbera bem, que é o setembro amarelo, né? E que é muito importante a gente falar desse tema para tentar aliviar a dor, né? Dessas almas que estão em algum momento pensando em tirar a própria vida, porque ninguém vem com essa programação para tirar a própria vida ou tirar a vida de alguém. Na realidade, tirar a vida é só um alívio, é tentar tomar um remédio, às vezes amargo, para tentar aliviar uma dor que ultrapassa os limites da sua própria existência. Então, que a Maria de Nazaré e todos os seus grandes espíritos, as suas grandes falanges, possam dar essa proteção e aliviar o nosso coração. Encerro então. Ah, lá está quase em cima, né? Falando, a gente comunica aqui pela www, né? World Wide Web, não é isso que a gente fala com o mundo? Já existia de maneira ancestral, é o que a Sarinha falou, essa grande comunicação que também é www. O www é World Wide Web, é uma internet das aves. Tem um livro a respeito disso, que é uma grande rede microscópica de bilhões e bilhões. Eu falo, que é isso? Deus é demais, né? Bilhões e bilhões de fungos conectados com as raízes, as micorrizas, que são cogumelos dentro de raízes. E às vezes eles entram dentro da árvore, mas a maioria das vezes eles fazem um manto protetor nas raízes subterrâneas e eles trocam informações químicas, elétricas, gases voláteis para avisar quem vem agredir, avisar na proteção, vacinar árvores e comunicar uma fofoca do bem entre todas as árvores através desses micro-organismos. Eu fiquei impressionado com essa sutileza e essa proteção dessa inteligência divina. Meu amigo Emmanuel, não podia deixar de dizer, tem que falar dele, né? Ei, Emmanuel, ele é bom demais. Tem um livro que chama O Consolador de Perguntas e Respostas. Essa é pequenininha. Na parte da parte de biologia, porque ele foi bem aqui, ele foi bem auspicioso, né? Como é bom falar lá do budismo e hinduísmo, auspicioso é demais. Aqui, na sua vontade em ensinar, tem um capítulo aqui que fala de biologia, aí a questão 27, só essa que eu vou ler. Como devemos compreender a natureza? Aí o Emmanuel responde: a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria, livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evoluindo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Livro divino, livro de Deus escrito no éter. Há uma outra ciência que está entremeado em todo o mundo. Esse livro de Deus escrito na sabedoria, se a gente souber ter a percepção, sensibilidade de absorvê-lo através de orações, meditações, intuições, a gente vai ter a leitura da sua sabedoria nas nossas boas relações. 8h59. Eu encerro aqui. Até daqui 2 semanas, com muita mão no coração. E que venham cada vez mais gente. Essa Clarice é danada. Ela vai convidando gente que é bom demais.
movimentando o nosso grupinho aqui. Um beijo para todo mundo. Até o próximo encontro. Um beijo grande para todos vocês. Muito obrigada a cada um de vocês de coração. Obrigada ao pessoal da Net Globe, Henrique, por esse papel maravilhoso. E tenham 2 semanas de luz. Beijo.